Aí eu vou apertar, é gol, né? Peraí. Aham. Beleza. Camila, o maior presente desse relatório é você ter ele em mãos e falar assim: essa sou eu. Esse é o seu maior presente, é se descobrir e saber que você pode bancar várias situações na sua vida. Por exemplo, com o Estudioso no 1, você já aprendeu e está disposta a aprender muitas coisas, mas principalmente você já tem bagagem. Já. Aí, qual é o próximo passo? É ensinar, é se organizar para ensinar. E o dom da comunicação vai saber se expressar. A empatia, com a experiência de vida que você já tem, vai facilitar a explicação e colocar exemplos. As pessoas precisam de exemplos para entender. E se essa aula for presencial, que você estiver na hora, sentindo quem está aprendendo com você, você vai captar, por causa da empatia, qual a necessidade do jeito de você falar para ela, para atender aquela necessidade dela. Se você está vendo alguma coisa que ela não está entendendo, você vai dar um outro exemplo, você vai conduzir até que você sinta que ela está tranquila com aquela informação, que ela entendeu. Outra coisa, o teu intelecção, ele também vai maturar aquilo que você vai falar sobre e como vai falar. Você tem esse poder de se preparar antes para fazer a melhor entrega possível daquilo que você já sabe. O input, você vai levar informações que vão acrescentar no que você vai estar apresentando, né? Então, além de exemplos práticos da sua vivência, você também sabe livros, você sabe pessoas, para falar de pessoas, dar exemplos daquelas pessoas, trazer, enfim, instrumentos, aparelhos e outros cursos que você também sabe que dá para completar aquilo, enfim. É como se você trouxesse uma vitrine e as pessoas enchem os olhos na hora que vê uma vitrine bem arrumada com aquilo que você quer consumir. Então, uma outra coisa que você pode fazer também é ajudar, ser vendedora de cursos, tá? Além de dar aula também, né? E saber como vender os seus cursos, porque você mostra ali os inputs que você tem. Realização. Não tem problema, porque você é incansável. Você vai lá e faz, e entrega. Então, lembra, você tem uma intelecção para preparar, para organizar, porque depois você vai entregar e não vai ter tempo ruim. Só lembra que depois você tem que comemorar, sabe, dar aquela relaxada, né? É isso que precisa. E aí, olha que incrível, o desenvolvimento, Camila, faz com que você aprecie acompanhar o crescimento das pessoas. Então, olha só, você vai ensinar, a pessoa vai pensar, vai praticar. Não vai praticar tão bem, você vai lá e ensina um pouco mais, dá mais input para ela melhora um pouco, você fica feliz. Aí você já pode ajudar com um pouco mais, que você está vendo ela como é que ela está indo. E ela vai crescendo. E essa é uma satisfação para quem tem desenvolvimento, que é maravilhoso de se ver, porque quem tem desenvolvimento tem a habilidade de ajudar, ainda gosta de acompanhar e ainda comemora junto com a pessoa a hora que a pessoa estiver lá se formando, entendeu? É lindo demais. O contexto, você aproveita coisas do passado para melhorar aqui no futuro, né?
não cometer erros do passado, também não cuidado para não se prender, ficar só no passado, mas usar aquilo como bagagem para você ser melhor, para você aprimorar aquilo que você já conquistou, que você já passou por aquilo. Comunicação, como eu falei, coloca pensamentos em palavras. O intelecção pensa. O comunicação pega tudo isso e traduz em palavras, né? E isso é muito importante, porque quantas pessoas fazem quantos cursos e tudo mais, mas não conseguem passar isso para frente por falta de expressão. Sim. E isso você tem, você sabe, né? Então, é uma bênção. Não se preocupe, eu não estou falando muito bem, né? Se você treinar um pouquinho, se você for na internet pesquisar algum curso gratuito de como falar melhor, não vai ter para ninguém, porque esse é um dom que você já tem. E o positivo é muito legal, porque traz leveza, é engraçado, entendeu? Então, quem não gosta de ouvir, quem se comunica bem e ainda é engraçado e fala coisas divertidas e leva a gente para cima. Então, você está numa área importantíssima, que é a área da saúde. É a área onde as pessoas precisam, para elas curarem. Lá dentro, elas precisam ver alguém que fala positivamente, que dá exemplos para cima, porque o mental delas vai conseguir atingir, tirar ela daquele pessimismo, daquela doença, daquela falta de atitude, só porque ela só olha para baixo. A hora que ela olha você e ouve o que você está dizendo, o olhar dela já vai mudar, a energia dela já vai se transformar. Então, veja como é importante não só você trabalhar individualmente nas suas sessões que você atende, mas com um público maior, como professora. Então, essa é uma dica que fica aí. Como você tem facilidade para falar, aproveita para falar para um público maior, não só os seus atendimentos individuais. Então, se você fizer um currículo, se preparar, você tem condições, inclusive, de chegar numa empresa, num hospital, e falar assim, olha, eu tenho essa palestra aqui que eu posso dar, esse treinamento, isso daqui, você está interessado? Quer me contratar? E aí você começa, então, a desenvolver uma carreira de sucesso, falando com as pessoas e levando tudo isso que você já tem, já sabe, adiante. Muito bem. No número 11, você tem organização. Ele está próximo dos 10. E organização não é casa organizada, não é disso que a gente está falando. Organização é você chegar para trabalhar e já preparar a mesa, tipo assim, instrumentadora cirúrgica, já sabe, essa é a sequência, então eu já vou deixar aqui no jeito, vai fazer uma receita, já deixa todos os ingredientes separados para fazer. Então, a mesma coisa é você pensar, quando você estiver trabalhando, falar assim, tá, as pessoas não são assim, mas eu sou. Eu vou organizar e ajudar as pessoas a pensarem que elas também ganham tempo e produtividade se elas pensarem com antecedência qual a melhor sequência, por onde começar e terminar, né? Quais os caminhos. Aí o 12, o significância, então quer dizer que para você é importante as pessoas te darem feedback, é importante que o seu trabalho seja significativo para a humanidade, para as pessoas, para quem está ouvindo você. Então, se você trabalhar fazendo um tipo de apresentação do jeito que a gente estava falando ali, exemplificando, imagina o retorno que você não vai ter e como isso vai ser tão gratificante para você, porque é uma necessidade sua ser reconhecida. Então, você falando para mais pessoas
e dessa forma, isso vai te suprir e vai ser assim um combustível para você entregar mais. O teu realização pede isso. Então, é legal que uma coisa vai alimentar a outra. Você vai ver o dinamismo que é isso e o quanto que você vai crescer por causa disso. Você não sabe só rapidinho. O alívio que é saber que eu sou assim. Porque há muitos momentos eu estava me cobrando. Nossa, por que eu preciso que os outros me reconheçam a todo instante? Será que eu não estou sendo chata? Né? Sabe? Que eu estou falando daquilo que eu gosto? Será que eu não estou... E aí, quando eu li essa significância, isso foi muito importante para mim, entender que isso é importante. E aí eu comecei a pensar, quais são os caminhos que eu vou fazer? E é esse, é o caminho que você está me falando. Nesse. E aí, você tem que também saber o seguinte, não é para você ficar triste, ai, ninguém, entendeu? Não, Sim. Você já sabe que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso, ninguém precisa te dizer. Verdade. Só que as pessoas prestando atenção no que você está falando, tendo interesse em consumir, te procurar, isso já fica subentendido, ninguém precisa verbalizar. Subentendido que você é importante, que você está fazendo um trabalho que faz toda a diferença, que você tem o dom da fala, o dom da empatia, o dom da restauração. E isso não tem preço. E isso alimenta o significância sem precisar de palavras. Fica no campo essa energia. Então, lembra disso e se alimenta energeticamente disso. Inclusão. Você não é de trabalhar para poucas pessoas. Você é o tipo que vai atingir massas, multidões, porque você tem a necessidade de falar para todo mundo. Você quer acolher as pessoas e fazer as pessoas serem melhores, porque o teu positivo precisa entregar um mundo melhor. E vai conseguir atingir muitas pessoas, porque a sua fala não é restrita para um grupinho. A sua fala, ela já engloba tudo e todos, porque isso está em você. 14, ativação. Não é só falar. As pessoas vão se sentir ativadas por você. Sabe quando tem um chipzinho lá? Você vai ter o poder de ativar o chip da pessoa. Despertar DNA. Porque essa é uma habilidade sua que as pessoas não conseguem te ouvir e ficar na mesma. Quem tem ativação provoca. Quem tem ativação entrega uma coisa que mexe com a estrutura dos outros. Você entendeu? Pior que ontem eu falei, agora eu estava até pensando, vindo para casa pensando. Eu falei para um colega assim, para ele resolver o problema com a esposa dele, mandei o vídeo para ele, ele falou, você quer me ver casado mesmo? Eu falei, sim, porque você não tem onde morar. Falei brincando para ele, que o apartamento é da esposa. Mas, tipo, ele se tocar. Se ele não... se ele não tá feliz, ou ele faz o casamento ficar melhor, ou se toca, que não tem onde morar mesmo. Tipo, mas ele entendeu, foi tudo na brincadeira, assim, mas foi para falar a verdade para ele, mas é isso mesmo. E o que é legal é que você incentivou ele a tomar atitude. Isso também é uma coisa da ativação. Não ficou assim, não, ele ficou preocupado. Daí. Ficou. No 15, o individualização é que você sabe, de uma certa maneira, perceber cada pessoa, cada necessidade, cada indivíduo. Tá? E a crença ela é muito legal porque a crença eu não entendi. Princípios, valores. Sim. Princípios e valores. Então, Sim. você tem essa nobreza, é uma vontade alinhada com algo maior. Entendeu? E que não adianta desviar você com... não, vem cá, você vai ganhar mais.
mas assim, tá, ganhar mais, mas eu vou deixar de atender um monte de gente para lidar, vamos supor assim, eu estou chutando aqui, com uma burguesia chata, não tem dinheiro que pague. Uhum. Bom, dali para baixo, são coisas que você tem, mas que só quando precisa muito você vai usar, porque você é mais dali para cima. Sim. Então, são coisas que todo mundo tem, ok, a gente vai trabalhando ali, responsabilidade, ideativo, foco, autoafirmação, mas são menos assim. Uhum. Aí a gente vai lá para baixo do relatório. Então, começa Tá. lá embaixo, imparcialidade. O imparcialidade é aquele assim, ó, tanto faz, a regra é para todo mundo. Eu não quero saber, não vou privilegiar ninguém, a regra é geral, não quero saber, não tem exceção. Só que acaba sendo muito restritivo, muito... Quando você quer o inclusão, ele às vezes ele precisa superar e expandir as barreiras. Então, que bom que o seu imparcialidade está lá embaixo, entendeu? Uhum. Entendi. Porque você realmente faz uma entrega com o coração e você vai, por causa do empatia, você vai dar mais atenção para aquele que sofre mais, que tem mais dor, entendeu? Uhum. Então, não é tratar todo mundo igual, não é a mesma régua para todo mundo. O comando no 33, subindo ali, né? É aquela pessoa mandona, que as pessoas até tremem. Não precisa disso. É Uhum. falando com jeitinho, você tem comunicação, você ganha as pessoas no jeito, não precisa. Agora, aí tem um ponto para chamar atenção, o harmonia, lá no 32. Sim. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não é uma pessoa tão conciliadora assim. Talvez você seja conciliador em algumas situações onde o restauração e o positivo estão pedindo para fazer alguns ajustes, ajudar, né? E tal. Mas quem tem harmonia muito alto são pessoas que não entram em discussão, em atrito, sabe? Uhum. Porque elas não querem desestabilizar o ambiente. Agora, você com todas as suas características, você é uma pessoa forte. Você vai saber se impor e tudo mais. Uhum. Agora, cuidado só para não arrumar confusão, encrenca com aquele que não precisa se dedicar tanto tempo para isso, né? Eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, porque é isso mesmo. No momento que eu estava mais ressentida com algumas pessoas, parece que é só a minha palavra falar e eu causo essa, ao mesmo tempo que uma harmonia, causa uma desarmonia, sabe? Eu tenho esse dom, sim, de também desestabilizar as pessoas. E Então, preciso perceber mais isso. então você se acalmar, entendeu? Uhum. Se acalmar e encontrar um melhor momento para falar, porque o teu comunicação vai entregar bonito, É entendeu? verdade. Só ter Foram calma. esses momentos que não era para naquele momento que eu falei e que trouxe essa desarmonia. Foi isso mesmo. Uhum, legal. Aí tem disciplina, relacionamento, aí ok. São coisas que Uhum. a gente administra, né? Sim. Mas você entendeu tudo aquilo que é a Maria Camila, o jeito Maria Camila de ser, né? E aí, Sim. você investe nisso, você entende que você pode bancar situações por causa dos seus talentos, não tenha medo, não tenha receio. Se Sim. prepara um pouquinho e Uhum. começa a observar você em ação, e você vai ver quão legal é. Né? Até compara com outras pessoas, você vê como você é diferente, que as pessoas não são assim. Esse é o seu diferencial. Então, Sim. use isso como algo de poder. Você tem muito poder. Então, entenda e use esse seu poder. Você vai ver que
daqui a um ano, o quanto você vai ter crescido. Saia da zona de conforto. Saia, porque você é muito mais. Você é fogo. Você é alguém para brilhar e ajudar as pessoas a enxergarem com essa luz, entendeu? Sim. Engraçado que eu percebo que agora eu percebo isso. Claro, né? Eu estava em desequilíbrio emocional, tal, antes não. Eu percebi em alguns momentos, por exemplo, quando eu estava no processo de emagrecimento, o quanto era importante para mim. Aí depois caiu um pouquinho, aí depois, quando eu dava aula, como as pessoas gostavam de como eu dava aula. Eu tive que de parar, porque, na verdade, estava deixando muito a minha filha sozinha em casa, então eu tive que estar com ela e resolver essas partes emocionais minhas que estavam em desequilíbrio. E, nossa, como é importante, né? Se todo mundo soubesse e fizesse esse teste Não é? e colocasse em prática os testes, nossa, as pessoas iam ficar tão felizes. Você sabe que até, ó, é o meu intelecção. Até isso, eu tô no Núcleo Vida Plena lá do Fábio Naza, e ele vai começar um projeto com jovens lá. Eu não falei, não, até me arrepiei. Ele não falei nada, eu não tô no meio, eu tô só começando agora, mas eu pensei nisso, de falar para ele, um momento, quando o Jorge já estiver mais alinhado energeticamente, colocar esse teste para os jovens, né, de alguma forma lá, porque se eles soubessem as qualidades deles desde pequenininho, né, como seria importante o desenvolvimento desses jovens, né? Porque, mas eu Exato. vou dar essa ideia para ele. Vou dar para, né? Deixa se firmar tudinho, vou falar assim, porque até minha filha, eu falei para ela, a minha filha ela é uma menina assim, sabe, só tem 9 anos, mas tem uma personalidade, e se ela fala é aquilo, e eu, se fosse no meu caso, a gente foi meio que, não vai ser, não pode falar, não pode ser assim, não pode ser, sabe? E eu percebo, e eu falo isso pro meu marido, a gente precisa realmente colocar ela no equilíbrio e deixar ela ser do jeito que ela é, na verdade, né? Não adianta massacrar a menina, porque se fosse nós, no meu caso e meus irmãos, a gente foi meio que massacrada, assim, mas também foi feito melhor, né? É muito legal, muito legal isso. Você tem mais alguma dúvida? Tem alguma coisa que você não concordou? Alguma dúvida? Não, deixa eu ver se eu anotei. Deixa eu, alguma coisa que eu li aqui que eu não entendi. Peraí. O crença eu não tinha entendido. Ah, tem uns que eu nem li, eu também não vou ler. Então, aí depois, quando você tiver um tempo, com calma, dá uma lida geral nos 4 relatórios, sabe? Como assim? Os 4 relatórios? São 4 relatórios que falam sobre esses talentos, trazendo algumas informações complementares. Então, depois você lê para você ter clareza, entendeu? Mais clareza. Ah, entendi. Tá na parte de relatório mesmo, né? É isso mesmo. Tá. Vou ler Quanto sim. mais você ler, observar, usar a intelecção para processar, você vai ver que mais ainda você vai botar esses talentos para trabalhar. Porque precisa esse movimento de conhecer, né? De aprender a gostar e colocar ele a serviço, praticar intencionalmente, entendeu? Sim, entendi perfeitamente. Eu estou embaralhando o tarô, eu vou cortar o tarô. Pode fazer a pergunta que você quiser. Saber se eu vou prosperar dentro dessa carreira eu tô fazendo num podcast com uma amiga e dentro da terapia. Como é que vai ser minha vida dentro da terapia? Muito bem. Eu vou até entrar com o meu celular aqui para você olhar as cartas. Espera aí. Tá.
Deixa eu só colocar assim. Tá, Olha só, também. Uhum. 3 cartas, passado, presente e futuro. 10 Sim. de copas, força e a lua. Uhum. Você acha que esse podcast vai prosperar? Com certeza. Com certeza. Uhum. E olha só, a força e a lua, uma carta completamente quente, a outra com cor fria. É. Então, quer dizer, você vai trabalhar as duas energias, o yin e o yang, entendeu? O lado sol e o lado sombra. Muito bem. As pessoas, o 10 de copas é comemoração e também você acertar em cheio naquilo que você vai levar para as pessoas. Por exemplo, assim, essas pessoas estão sedentas, buscando informação, buscando a cura para as necessidades dela de autoconhecimento, e é como se a carta falasse assim: você vai preencher essas necessidades com essa abundância de água que você tem. E a água que, Sim. inclusive, está ali na carta da Lua, que é a carta mais obscura, que fala de dificuldade das coisas não muito as claras, mas essa água vai preencher, porque vai saber lidar com essas questões ocultas, com essas questões que falam da noite, né? A noite ela é mais difícil, e tem também a questão do magnetismo da água. Então, quando as pessoas, se for um podcast que no momento que você for falar de espiritualidade, pode falar para as pessoas colocarem água para fluidificar, Tá. Tá entendeu? bom. Uhum. E passar essa força calma para as pessoas, sabe? Lembrar de que elas têm todo esse poder dentro delas e você também tem. Então, na sua fala, já vai transmitir tudo isso. Muito lindo, né? Adorei. Uhum. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu quero, em relação ao meu casamento com o meu marido, às vezes eu penso, não é terminar, é o que falta que eu ainda não entendi para a gente ficar em harmonia. Eu Uhum. não, acho que falta. Nossa, vocês não vão se separar. As 3 cartas têm um casal, você está vendo? Tô. A primeira carta, ela fala, o 3 de paus, é assim, as coisas não estão muito claras, existe sofrimento, porém, vocês têm a habilidade, como esse portal que se abre e que os problemas ficam para trás e você começa a enxergar melhor quando vocês se juntam, entendeu? E atravessam essas dificuldades com união. Aí vem a carta do Sol, que coloca vocês em trabalho, em prosperidade, em desenvolvimento, um completando o outro. O 6 de paus é a parceria, é a positividade, é o trabalho com fogo para fazer as coisas acontecerem. Então, Camila, paciência, releve, converse, você tem o dom da conversa, da fala, né? E olha quanto fogo aqui nas 2 cartas, o paus, tanto o 3 quanto o 6, é o Sim. poder do espírito, da renovação. E a carta do sol também é fogo, o sol queima. Então, é muito poder e um poder transcendental, um poder da alma, do espírito, e usar isso a favor, sabe? Sim. Então, Engraçado que todas têm formato de triângulo, né? Tanto para exatamente. baixo e para cima, muito legal. Aham, Essa aham. recepção, eu sei que falta comunicação da minha parte para ele, e aí ele fica pensando que ele não é espiritualizado assim, né? Ele é do jeito Uhum. dele, tá tudo bem. E aí, se eu não comunicar para ele o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo, não adianta também, né? Ele não É, vai ter como adivinhar. converso bastante com ele. O 6 de paus fala dessa conversa mais íntima, só os dois. Tem ali aquela fogueira. É um momento de calor, de aquecimento, palavras, sabe, que unem, Sim, que além de tocar, de transformar, mas também que acolhe, o acolhimento. sim. Então, investe nesse relacionamento, sim,
Conversa bastante com ele, tenha paciência, você vai ver que a parceria de vocês vai durar muito tempo e vai, inclusive, crescer, sabe? Se multiplicar no sentido de fazer os dois trabalharem ainda melhor, porque vocês têm uma força um no outro que vai dar gás para tanto ele quanto você se desenvolverem mais ainda na vida particular de vocês, tá? Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Sim, agora vou perguntar sobre minha mãe. Eu não sei se é orgulho da minha parte, se eu tô falando esse ressentimento, não sei se esse ressentimento que eu tô com ela agora vai passar, ou qual é a origem desse ressentimento que eu tô tendo com ela, que eu faço de tudo e eu só não sei lá, se eu não tô dando tempo para isso, resolver, sei lá. Olha só, É. a carta do Papa. Então, lembra de fazer aquela ponte entre a matéria e a espiritualidade. Quando você for falar com ela, sempre tomar o cuidado de falar palavras que ela reconhece dentro daquilo que é sagrado para ela te respeitar por aquilo que você aprendeu e que você usa, que você tem como valor, tá? Então, palavras dessa forma, usadas como ponte, do pontífice. Rei de espadas. O rei de espadas, ele é um guerreiro do campo mental. Então, e ele também é aqui um guardião, né? Usar da espiritualidade, pedir ajuda para a espiritualidade. Você vê que são tanto o Papa está ligado à espiritualidade, quanto o xamã, que é o rei de espadas, tá? Para você lidar com ela com sabedoria. E olha a rainha de paus. Olha quanta gente madura que está nessa tiragem de cartas. E essa rainha de paus, ela vem nesse tarô com as cartas do tarô. Ela é sábia, ela é inteligente, ela consegue lidar com o fogo, ela ilumina e ela modifica, ela transmuta. E ela tem muita intuição com a lua na cabeça dela. E mais o triângulo ali também. Então, Camila, você tem todas as chaves para poder conversar direito com a sua mãe, curar as feridas dela e reaproximar vocês. Com essa pegada que ela valoriza e que ela tanto cuidou durante a educação e tudo mais. Então, está na hora de você levar, deixar ela sentir confiança em você, saber que, olha, mãe, eu estou ótima, você fez um bom trabalho, fica descansada, fica tranquila, que eu vou honrar a senhora e os nossos antepassados. É para isso que eu nasci, eu te agradeço do fundo do coração. Tranquiliza ela. Tá. Tá? É que ela é muito dramalhona e às vezes eu fico sem paciência, mas eu vou respirar para falar e conversar com ela. Exatamente. Muito lindo. Muito bem. Mais alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que não. Eu preciso dar tempo ao tempo. É isso que eu aperfeiçoar aquilo que eu já tinha essa meta para esse ano mesmo. Terminar e aperfeiçoar, praticar os cursos que eu tenho. E nada de pensar em comprar outro. Até vou pensar, olhar, não, isso fico ali para um outro momento e tal, mas eu tenho que ler os livros que são muito importantes. Exatamente. Eu comprei um livro que chama Comunicação Não Violenta, justamente para aprender a comunicar, porque eu não estava sabendo me expressar em relação até para o meu marido. E só de ler, nem li o livro todo, só de ler algum capítulo sobre empatia, eu já percebi, nossa, como que a gente fala errado, quando a gente coloca a nossa vontade em cima do outro sempre, né? É bem interessante esse livro. Vou ler ele, então. Nossa, o que você falou agora mesmo? Que eu abri a carta? O que você sabia? Você está sabendo que você tem que não comprar mais curso, mas trabalhar com o que você já tem. Sim, praticar com aquilo. Praticar
o que eu já tenho, colocar em prática, movimentar. E olha quanto fogo, tanto no diabo quanto no 10 de paus, é muito fogo. E aí tem o louco saindo justamente porque já aprendeu tudo que tinha que aprender, a batalha já aconteceu, entendeu? Sim, entendi. E agora vai sair para a vida agora. É isso mesmo. Tá? Usar toda essa experiência, né, de tudo que você já passou, que não é pouca coisa, não. E ali, essa sua bagagem, você está levando o essencial, aquilo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Você já tem muita coisa, não compre mais. Tá. Agora esvazia, esvaziar no sentido de que, sim, né? Facilitar, comunicar, entregar para o outro esse conhecimento. Eu entendi perfeitamente. Eu sempre fui assim, se eu conheço, eu sei, eu também vou ensinar o outro, assim. Facilitar, essa palavra vem muito na minha cabeça. Eu posso ser facilitadora de tudo que eu quiser. É maravilhoso. Mais alguma coisa? Dentro da minha espiritualidade, eu queria, não sei se o meu mentor tem algum recado para mim. Então, essa é a minha, pode ser a mensagem final, então? Sim, pode ser. Isso. O imperador, rei de ouros, o mago. Meu Deus, só carta forte para você. Só, tô vendo. Camila, confia no teu poder de realização. Confia, você não está sozinha e você tem gente de peso atrás de você. Você foi colocada onde você está, não por acaso. E aproveita. É por isso que você está onde você está. Você tem uma responsabilidade que você, inclusive, combinou antes de reencarnar. Entendeu? E você tem, na figura do imperador, todos os recursos didáticos, todas as ferramentas, inclusive na hora de você montar curso, palestra, o que você vai falar, você vai ter ali o dom do imperador, você vai ter essa ajuda espiritual. Quando você precisar realizar, botar a mão na massa, você vai ter o rei de ouros te inspirando, te ajudando, te fortalecendo. E esse rei de ouros, eu também correlaciono ele com os seres que nos ajudam aqui. Eu olho para essa carta e eu vejo uma nave ali naquele castelo atrás dele, tá? Sim. Então, você saiba que você tem gente de peso. E o mago, a magia, o saber usar dos instrumentos do fogo, a terra, a água, o ar, o éter, você sabe como mexer com isso e você vai ser inspirada a trabalhar de forma a curar as pessoas e ensinar as pessoas também a se desenvolverem, né? É um poder maravilhoso que não pode ficar parado, não pode colocar na gaveta. Isso é para movimentar. Olha quanta gente investindo e te dando apoio. Não tenha medo, você tem todos os talentos para isso. Camila, você está pronta. Você está com que idade? 30? Não, tô com 42, 43 já. Caramba, com carinha de 30 e pouco. Menina, você está pronta. Pronta. Acredita nisso e se mete as caras. E lembra que o inclusão não pede para falar com uma ou duas pessoas, é muita gente. Tá? Sim. Você tem que trabalhar, colocar, se expor e ajudar muita gente com o seu dom da palavra e de tudo que você tem para ensinar. Tá certo? Tá certo. Então é isso. Perfeito. Que linda a sua mensagem. Olha só, eu não tinha programado isso e ficou lindo. Também ficou mesmo. Porque eu senti, você tem uma força muito linda e precisava ver isso.
sabe? Certo. Uhum. Acreditar. E o tarô, ele traz esse que a mais, né? Ele está aqui validando o que eu estava falando. É como se mais pessoas estão ouvindo a nossa conversa aqui, estão me inspirando a falar com você. Então, eles vêm através do tarô e dão a confirmação final para você, olha, se jogar, para você crescer muito, muito. Perfeito. Muito Tá obrigada, bom? Mônica. Tá ótimo. Muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nossa, De eu nada. amei. Muito obrigada. Daqui a pouco eu te passo o link da gravação, tá legal? Tá ótimo, então. E qualquer dúvida, qualquer coisa, você me escreve. Tá, eu escrevo. Tá bom? Mas leia o teu relatório que você vai ver que tem muita coisa ali para você aplicar. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Fica com Muito Deus. obrigada. Um beijo, Com Deus meu também. anjo. Beijo. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.